Você se lembra como era gostoso beber a água fresquinha no filtro de barro da sua avó? O mundo mudou, mas os filtros de barro continuam sendo amados pelos brasileiros. E a Aqualive sabe disso. Conheça o Aqualive Terracota. Desenvolvido através da união entre o clássico e tradicional filtro de barro com a mais avançada tecnologia de tratamento de água da Aqualive, o Terracota possui um design vintage que combina perfeitamente com todas as decorações. Este purificador tem excelência em filtragem de maneira singular. No entanto, vai muito além disso. Ele transforma a água da torneira na água ideal para o seu corpo, rica em magnésio, alcalina, antioxidante, muito mais hidratante e livre de contaminantes. Graças à poderosa tecnologia exclusiva da Aqualive. Você merece a melhor água. Aqualive Terracota. Oi pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no podcast Pausa Saudável, Fabiola Campos, vocês já conhecem. Quero dizer para vocês muito obrigada pela audiência. A gente já está aqui há um tempinho, né, com esse projeto tão legal. Eu amo fazer o Pausa Saudável. Não esquecendo de agradecer a Aqualive, nosso patrocinador, que sempre está aqui presente com a água que é servida para os nossos convidados. Mais um lembrete, não esqueça de compartilhar os nossos vídeos, de se inscrever no canal, de curtir, de comentar. Isso engaja muito, nos traz mais audiência. Encaminhe essa entrevista para alguém que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo, porque a gente já sabe que o Pausa Saudável é um programa para a gente realmente parar um pouquinho e falar de saúde, de bem-estar, de vida, de longevidade. Hoje a gente tem uma convidada muito querida, já conheço ela há muitos anos, é a Josi Ávila. Ela é médica veterinária, ela é psicóloga, especialista em psicologia do esporte, e é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, né, Josi? Isso aí, Fabiola. Boa tarde, bom dia para quem está aí na escuta, quem vai nos ver, né? Em primeiro lugar, gratidão por ter, né, me convidado. Estou feliz aqui. A Josi, ela cuida de uma pessoa, aliás, eu falei uma pessoa, né? Mas é quase uma pessoa, de um ser vivo muito querido na minha casa, há muitos anos já. E aí, a gente conversando, né, nas visitas que ela faz lá em casa, enfim, a gente começou a falar sobre psicologia do esporte. E aí, me veio o insight de que aqui no Pausa Saudável a gente poderia falar sobre esse tema, já que o esporte hoje em dia, né, é uma prática de atividade, é uma prática saudável, né, não importa qual esporte seja, pode ser natação, vôlei, basquete, futebol, musculação. E aí, de repente, psicologia do esporte, o que isso quer dizer, né? A psicologia para o atleta, a psicologia dentro de um campeonato, a psicologia numa quadra. Então, a Josi foi convidada para falar um pouquinho sobre isso, só que antes, vamos falar um pouquinho da sua história, né? Para as pessoas que estão em casa entender como é que você saiu da medicina veterinária, que ainda pratica, mas está aí, né, fazendo uma transição de carreira para a psicologia. Como foi tudo isso? Como aconteceu? Então, já estou médica veterinária há 23 anos, né? Clinicando e fazendo cirurgia em pequenos animais. E por eu ter um filho que é atleta, né, isso há 8 anos atrás, eu era aquela mãe, né, que carregava os meninos assim no carro, né, no pós-treino, era aquela mãe que ia para as quadras, observava, e aí, nessa saída e nesse retorno, eu escutava, porque eu vejo que a gente precisa muito ter a escutativa. E eu escutava dos atletas alguns questionamentos, e aí eu perguntava a eles, né, mas e tem alguém que escute vocês dentro do clube, ou dentro da quadra, ou naquela escolinha? E aí eu falei assim, tá aí uma área que eu acho que seria interessante, né, eu trabalhar, que é justamente a área da psicologia. E como é que foi se iniciando essa transição aí? Eu, como médica veterinária, a gente trabalha muito os animais. Eu acredito que nós, como médico veterinário, a gente precisa ter uma sensibilidade para entender uma linguagem que até então não é falada, né? É aquela linguagem do abanar da cauda, a linguagem quando abaixa as orelhas, do olhar. E aí eu digo que eles foram os meus mestres, né, para mim chegar hoje dentro da psicologia humana. E ali com eles, nesses 23 anos, eu fui aprendendo, não só com eles, como os tutores, né? Contigo também, né? Porque
é uma via de mão dupla, né? Quando a gente recebe um bichinho, um cãozinho, um gato, independente da espécie, né? Roedor também. Em primeiro lugar, a gente tem que ter aquela escutativa para o proprietário, para o tutor nos passar o que está acontecendo naquele momento. E segundo, ter a sensibilidade de entender porque ele vem a nós por uma dor, né? Ou para uma prevenção também. E aí eu pensei assim, cara, eu gosto do que eu faço, que é medicina veterinária. Mas eu gosto também desse lance aí de escutar os atletas. Por que não fazer essa transição, né? E eu já tinha, né, alguns planejamentos de... Daqui a alguns anos eu pensei, quando eu fechar meus 25 anos de veterinária, eu quero seguir outra área. Porque tudo a gente tem que ter um propósito na vida, né? E claro, o que me levou a isso, né? Mais ou menos uns 10 anos atrás, né? Tudo tem uma causa. Eu sofri um acidente. E aí, aquilo ali me fez... Porque eu não podia, de repente, eu nem estaria aqui. E lá, naquele momento, eu pensei assim, cara, se eu tenho uma oportunidade de estar aqui de novo, porque a gente capotou o carro, eu e meu esposo, né? A gente teve perda total, eu fui parar no hospital. E aí eu falei assim, eu quero mudar e fazer alguma coisa diferente para outras pessoas. Não só pelos animais, mas pelas pessoas também, né? E aí, nessa busca aí... Eu me aventurei pelo direito, fui até o 8º semestre de direito, fiz estágio dentro do Presídio Central e lá eu comecei a escutar algumas histórias, só que eu digo assim, cara, não é a minha. Eu falava para minha professora, eu gosto daqui, mas ainda não é isso. E eu, em função do meu filho, eu comecei a prestar atenção, né? Olha, psicologia é uma coisa legal. Psicologia do esporte tem, também fiz essa pergunta, vou procurar. E aí comecei a procurar quem no mercado trabalhava com isso. Né, dentro dos clubes, porque até então a gente sabia da psicologia clínica, da psicologia dentro de RHs, dentro de meios corporativos. E eu falei, quem é psicólogo do esporte? O que ele faz, né? Porque é tão voltado só para o alto rendimento, mas a gente sabe que a psicologia hoje tem a recreativa, tem a reabilitação, né? E aí eu falei assim, cara, eu quero estudar isso aí. E aí comecei a trabalhar essa parte de desenvolvimento humano, isso já há uns 5, 6 anos. E aí fui para a área de coach, trabalhar com esporte. E até que surgiu a oportunidade de fazer um estágio dentro de um clube de futebol, né? Levei meu projeto e aí o presidente aceitou. E eu falei assim, eu vou entrar como voluntária. Ele falou, não, tu vai entrar como contratada. E aí foi. E aí hoje eu tenho aí vários atletas pelo Brasil e pelo mundo que eu dou esse suporte, né? E eu, assim como a veterinária, eu sou apaixonada pelo que eu faço, assim, porque eu acho o seguinte, que a gente tem que tratar a pessoa como a gente gostaria que a gente fosse tratado. E eu busco ver cada ser humano como único, independente de trabalhar num ambiente que requer que todo dia a gente dê resultado, né? Principalmente dentro do futebol, que a gente requer resultado sempre. Mas eu procuro, ali naquele meio, formar, né? um ser humano atleta. Pois é, então, essa parte humana do esporte, ela é nova, pelo menos na minha compreensão, talvez para outras pessoas não, mas eu não conhecia. E aí, quando você falou, eu também tive um filho. Aliás, eu tenho 2 filhos que são atletas, só que um engajou muito mais. O meu filho mais velho, o Vitor, ele passou em várias peneiras e chegou a ser de um time profissional, né? Sei lá, enfim, participou de campeonatos nacionais no vôlei. E aí, eu lembro que ele tinha muitas questões, assim, com relação a relacionamento com outros atletas, né? Tinha pessoas no time dele, né? Tinha um colega que era bolsista e que a gente, outras mães, fazíamos doação de cesta básica, porque ele era um rapaz muito talentoso, mas era bolsista ali no clube. E aí eu fico pensando assim, realmente faltava isso, né? Um olhar para aquela história de vida, a condição financeira do colega do Vitor. O meu filho é uma pessoa assim, extraordinária em termos de acolhimento. Então, ele se aproximou muito desse menino. Isso que eu queria saber de você. Quando a gente fala de psicologia do esporte, né, a história de vida desses atletas entra nessa linha, porque quando a gente fala de psicologia, né, por si só, a gente vai olhar a história de vida da pessoa e levar essa pessoa a um autoconhecimento. Dá tempo de fazer isso dentro de um time, dentro de um clube, né, olhar com tanta profundidade para aquela pessoa, porque às vezes o psicológico atrapalha um resultado de jogo, correto? Atrapalha. Olha, hoje, assim, eu vou falar especificamente, assim, dentro do futebol, que é o meio que eu trabalho. Nem sempre a gente consegue, porque dentro do nosso país nós somos poucos, né? A psicologia do esporte, ela iniciou em 1979, né?
Então, quer dizer, a primeira associação de psicólogos se iniciou em 2006, né? Embora a gente saiba que já lá em 1920 e poucos já teve aí o primeiro psicólogo, né? E lá em 70 a gente teve, né, um psicólogo dentro da seleção, né? E o Vasco, se não me engano, foi um dos primeiros clubes a ter, né? Legal. Então, quer dizer, aos poucos a coisa foi andando e eles viram essa importância de que realmente, assim, ali, eu principalmente trabalho nas categorias de base, é onde a gente está formando o atleta, né? Então, a gente pega aquela iniciação, né, da criança, vai mudando a faixa etária, né? Além de ser um esporte competitivo, o futebol, né? Então, mais ainda precisa ter, porque realmente eu digo que 99,9% é mental, né? A consequência do resultado, ela vai se dar no momento que a gente sabe que o ser humano, ele está bem no extracampo. E se ele está bem no extracampo, internamente ele vai se dar bem. Vai ser uma consequência o resultado. E o legal da psicologia é que a gente trabalha isso, né? Os comportamentos, né? Nesse ambiente que a gente sabe que tem pressão por resultado, por cada vez o atleta ser melhor. Mas não ser melhor para os outros, mas ser melhor com ele. Porque o maior adversário é ele mesmo. Não é o outro, é ele. Então, diariamente ele tem que provar para si mesmo quanto ele é capaz. E isso aí a gente consegue trabalhar muito legal na psicologia, sabe? Não conseguimos, às vezes, dar o suporte individual para cada atleta. Mas a gente tenta. Dentro de um trabalho coletivo, né? Sempre se faz um trabalho coletivo. E a gente pontua alguns atletas que a gente vê que há uma maior necessidade. E aí busca e trabalha com esse atleta, né? Eu acho que hoje, dentro do futebol, melhorou muito. Ainda tem alguns estigmas, né, da presença do psicólogo dentro daquele meio, e a gente vê que não são todos os clubes que têm, né? Principalmente que eu acho importante, que é justamente na iniciação, né? Que é ali onde tu está formando aquele atleta. Geralmente a gente tem a partir dos 15, 17, 20 anos. A maioria dos clubes, né, tem a partir dessa idade. Eu lá no clube a gente está fazendo um projeto justamente que é trabalhar com as crianças, né? Iniciar, né, aquela sementinha, tu já ir trabalhando, que é onde tu está formando o comportamento da criança, né, e tendo aquele respaldo, né, porque ele vai estar constantemente naquele movimento de pressão, né, por melhora, por resultado, e N fatores que a gente vê que tem dentro do esporte, não só do futebol, né, e a maioria dos esportes competitivos, existe isso. Sim, e às vezes não é só a pressão do técnico, mas também da família. Às vezes um jogador de futebol, mirim, é o sonho do pai, não é do menino. E aí o pai investe e fica lá e força, e a criança às vezes está num esporte que ela nem queria estar. E aí isso você consegue fazer intervenção, de conversar com a família nesse nível de... né? Então, assim, a gente tenta, né? A gente, quando vê uma situação dessas, né, dentro do esporte, a gente busca quando se consegue, né? Porque a gente sabe que hoje, pelo menos dentro do futebol, há muitos meninos que são de outras cidades, de outros estados, né? 90% geralmente de um plantel de um clube são meninos de fora, eles não são oriundos daquela região. Então, às vezes é difícil que o pai ou a mãe acompanhe aquele atleta, mas sempre que pode, a gente tem alguns setores do serviço social, né, que busca esse pai, quem está acompanhando aquela criança, porque ele é menor de idade, né? Então, precisa, aí a gente encaminha, né? Vamos ver qual é a situação, como é que é. Mas isso que tu falou é uma verdade, que é uma coisa que às vezes frustra um pouco, assim, né? Porque realmente às vezes é mais um sonho do familiar do que da criança. Então eu sempre digo a importância. Eu acho super importante o esporte, né? A competição na vida de qualquer ser humano. Eu indico muito o esporte, porque ele vai te preparar para as coisas da vida, né? Eu acho que a única coisa é o esporte que prepara, antecipa as coisas da vida, vai te dizer como tu tem que reagir frente a algumas situações. Só que quando esbarra nessa situação de que o pai ou a mãe, ela quer muito mais que o atleta, que o próprio filho, inclusive até uma vez gravei, eu falei que tem que ter certeza que realmente quem quer é a pessoa e mostrar para ela tudo que ela vai passar durante o processo, né? Não vender aquele sonho de que, tu vai chegar lá, mas tu vai passar por alguns caminhos até tu chegares lá, né? Então, sempre que posso, eu faço uma intervenção, converso com os pais em maneira de palestras, conversas, explicando como é o processo, quanto tempo, que é algo único. Cada um tem o seu tempo, cada um é de um jeito, cada um vem com uma história de vida, né? Mesmo sabendo que o futebol é resultado, que o futebol não espera muito, né? Ele hoje quer o atleta pronto. Mas a gente consegue dentro de cada um, dentro da sua capacidade, dentro das suas habilidades, a gente
e conduzindo ele de uma forma saudável, né? Que eu digo que a psicologia ela busca isso, né? O bem-estar. Tu vai passar por aquele processo, mas precisa ser de uma maneira saudável. Quando não for, aí já não é legal, né? Aí já é doentio, aí já causa patologia, então aí tu tem que ter esse cuidado, né? E eu gosto muito justamente isso de escutar. É ouvir, não é? É diferente, né? É escutar. Tu entender, saber por que se quer, por que levou aquilo, se está disposto a passar por aquilo, né? Você falou que trabalha num clube, mas você também faz atendimento individual. Esses atendimentos individuais é justamente apelo dos pais que identificam que precisa ter esse acompanhamento psicológico do atleta. E aí os esportes são só futebol ou todo tipo de esporte você trabalha? Então, eu vou dizer que 90% no meu público hoje é dentro do futebol. Mas eu tenho outros atletas em outras modalidades e outras pessoas que são do meio do esporte, mas não são atletas, né? Mas precisa muito, cada vez mais eu vejo assim. Sim, a questão da saúde mental acho que carece assim de uma forma, principalmente nos tempos atuais com essa coisa da internet e tudo, porque antes quando você era atleta, né, eu falo até porque eu tenho uma prima que ela chegou à seleção brasileira no vôlei, Amanda Campos. E espero que vocês assistam meu podcast, viu, prima? Eu falo porque ela é maravilhosa. Hoje ela está na Europa, né, treinando, e eu conheço a história de vida dela. Ela foi uma adolescente com 13 anos que teve que sair da casa dela e se mudar para dentro do clube. Ela morava no clube, entendeu? Numa cidade completamente diferente, longe dos pais, e ela tinha apenas 13 anos. E com 17 ela foi ao Rio de Janeiro. Então, imagina se houvesse psicologia do esporte nessa época em que eu acredito que os desafios para ela como uma jovem de 13 anos foram gigantescos. Saudade de casa, né? Toda aquela exigência, pessoas diferentes que Natal, Réveillon, ela estava sempre longe. Então, assim, eu não sei hoje se isso ainda acontece, mas eu acredito que sim. Né? Recentemente a gente viu até uma situação ali no Flamengo e tinha, né, na entrevista falando que tinha jovens de várias cidades do Brasil, porque o clube, né, investe naquele jovem, então tu tem que se mudar, então tem as camas ali, né, enfim. E é muito difícil manter escola, manter tudo e você ser criança, gente. É uma criança, 13 anos é muito menino, é muito menina ainda, para ter um desafio tão grande por um sonho, né? E às vezes eles não sabem nem ver o quanto isso é sonho na vida deles, né? Só depois de muitos anos é que eles vão dizer, realmente era esse caminho que eu queria seguir. E às vezes você entende que nem era aquilo que eu queria e o sacrifício foi enorme e traz os traumas, né? Deixa eu te perguntar, e aí quando você fala de criança, assim, qual é essa criança que você treina? A idade, perfil, geralmente? Você trabalha pessoas mais carentes ou não? Essa criança é muito pequenininha, mais adolescente? Isso tem alguma relevância no trabalho? Sim, assim, eu trabalho em várias vertentes, né? Eu trabalho tanto em projetos sociais, que a gente tem um outro público, né? Tanto dentro de um clube que se paga mensalidade, né? E até uma certa idade, depois o atleta ele é considerado um atleta da base, né? Isso tudo por faixa etária. E quando se trata de criança que é iniciação esportiva ali, que hoje a gente sabe que a nível de Brasil, temos crianças aí a partir dos... Tem escolinhas que começam com 4 anos de idade, né? Mas aquela recreação, aquela socialização, alguns movimentos cognitivos, né? De interação com a criança. Então, a partir dos 4 anos já se tem atletas, né? E o psicólogo do esporte, ele pode trabalhar nessa vertente também, né? Auxiliando não só no rendimento e no resultado, mas nessa parte recreativa, justamente socializar e trabalhar comportamentos, entre outras coisas. Especificadamente lá dentro do clube, nós temos atletas a partir dos 7 anos de idade, né? E para cada faixa etária é diferente, né? Cada um está numa fase de desenvolvimento, então tu tem que trabalhar fases diferentes, né? E aí, às vezes, acontece muito de uma criança de 7 anos de idade, o pai querer que a criança saia driblando tudo e faça um gol. E aí, até a gente explicar para ele que não é assim que acontece, né? Porque tudo tem uma parte fisiológica, né? O cérebro está se formando. Então, a criança não tem, às vezes, muito aquela noção espacial. E que ele não vai sair driblando todo mundo para fazer o gol. Ele vai pegar a bola e ele vai conduzir aquela bola sozinho, nem vai passar para o outro. Então, aí a gente explica essa parte científica, o porquê é assim, porque isso também às vezes é uma pressão,
né? Sim. Às vezes aquela criança está dentro dali do campo, da quadra, e o pai está fora e está gritando, faz isso. E a criança pensa, quem é que eu vou ouvir? Vou escutar o treinador? Vou escutar o pai? Então, aí tu trabalha nisso também. Vai aumentando a faixa etária. Né? Aí chega aquela criança de 14, 15 anos, que aí se depara com um mundo de várias possibilidades. De que ele tem que abrir mão. Será que é isso que eu quero realmente? Ou é algo que o meu pai e minha mãe quer, né? Porque até uma certa idade tu consegue conduzir, mas a partir dos 14, 15 anos é universidade, é curso técnico, é festa, entre outras coisas que é normal para um adolescente nessa fase. E aí ele se pergunta e muitos desistem. E tá tudo certo, né? Porque também, às vezes, por começar tão cedo, quando chega, porque se priva muito, né? O atleta, ele tem que ter muita disciplina, né? Eu digo, o jogador de futebol é fácil ser. Agora, o atleta não é fácil, né? O atleta requer abrir mão de muitas coisas na vida. Às vezes, muitas vezes, da própria infância, né? Mudar de cidade, mudar de vida, mudar de cultura, mudar de país, em prol de algo. Então, a pessoa tem que querer muito aquilo, né? Então, eu converso com os atletas. Tem certeza que tu quer isso? Eu quero, então vamos embora. Então, vamos trabalhar junto. Quer? Vamos lá, vou te ajudar. Vamos dar a mão, vamos junto. E quando é com a criança, eu falo, é uma tríade, né? É a família junto, entra aí, né? É o atleta, a família e eu. A gente vai junto, né? Quando não o treinador também, todo mundo que está envolvido, porque é o extracampo, né? Nunca é só o campo. Não tem como tu separar a cabeça do atleta da pessoa, né? É uma só. Então, tu tem que trabalhar. Eu trabalho unicamente cada faixa etária, como cada um é, mesmo sendo um esporte que requer muitos resultados, mas a gente consegue, né? Aí vai o olhar. Isso é de cada profissional, tu sabe? Sim, e essa compreensão. Uma coisa que você está falando, eu estou até tendo umas recordações, né? O meu filho, que jogou vôlei, ele se sobrecarregou. Né? Eram treinos praticamente todos os dias, de 3 horas, sem parar. E ele dizia, mãe, eu quero ir para a quadra jogar. Mas o professor manda eu ficar quicando na parede, não sei se a palavra quicar está certa, mas ficar dando toque na parede 2 horas direto, entendeu? Para fazer o toque perfeito. E ele queria ir jogar. Eu disse, se o esporte para você é um prazer, tu tá no lugar errado. Eu falei isso para ele. E aí ele refletiu e acabou saindo do clube, né? Até porque também era pandemia na época. Mas deixa eu te perguntar, Josi, conta para mim, assim, talvez 1 ou 2 desafios que você viveu com um atleta especial, assim, que você disse assim, esse aqui eu fiz uma transformação. Porque eu acho que é isso que as pessoas querem ouvir, histórias, né? Conhece, assim, alguma que te emocionou, que tu sentiu, assim, mais uma sensibilidade maior? Sempre tem aquele atleta que toca mais fundo, eu digo assim. Teve um menino, sim, né, que ele veio... ele vai ver, ele vai se lembrar. Ele veio de Balsas, no Maranhão, na época da pandemia. Tinha em torno de 9 anos de idade, veio para uma base de um clube aqui em Porto Alegre, e foi bem na pandemia. E aí tu imagina, tu vindo de um lugar que é extremamente quente e chegou aqui bem em março, abril, assim, tava tudo frio. A gente também organizou lá no pessoal, né? Vamos ver alguma coisa para ele, porque tá frio, ele não conhece o clima, é tudo diferente. E nisso o clube fecha, né? Porque não podia ser feito os treinos, né? Fechou tudo, era pandemia. E aí ele se viu perdido. Nossa, passei na avaliação do clube, vou pro clube, vou treinar onde? E aí eu trabalhava com uma outra equipe, eu trabalho num outro projeto, que é aprimorando atletas, né, de alta performance. E ele foi parar lá, né, nesse grupo. E eu via que aquele menino no canto, assim, né, não se integrava muito com os outros. E eu falei, o que está acontecendo com esse menino? Eu vejo que não se integra, não fala, fica ali no cantinho, né. E aí o proprietário do lugar falou assim, vou te dar o telefone, né, o treinador, conversa com essa mãe. E aí eu chamei ela, né, no WhatsApp, conversamos. E aí foi muito legal, porque um dos primeiros exercícios que eu sempre passo para a gente trabalhar os 2 lados do cérebro para a criança ser ambidestra, trabalhar as 2 pernas, é fazer comandos com a mão não dominante, né? Escovar o dente com a mão que não é dominante, amarrar o sapato, pentear o cabelo. E aí eu fui e falei para ele, tu vai fazer isso aí e tu vai pedir para tua mãe gravar. E aí ele fez. E a mãe dele depois me mandou uma mensagem dizendo que fazia 2 meses que ela não via os filhos dela sorrir. Porque ele chegou aqui e estava entrando meio que num processo depressivo. E eu via realmente que ele ficava mais de canto, sabe? Então aquilo ali foi bem legal. E o mais legal que eu digo que é do futebol é que a gente trabalhou aí um ano e meio. E aí ele não está hoje mais nesse clube, né? E aí a vida é muito, assim, engraçada. Porque se passou 1 ano e pouco
ele retornou para trabalhar comigo, sabe? Hoje ele está no Guarani. Então, assim, eu fiquei... E, assim, aquele pequenininho que eu vi, hoje está com 13 anos, sabe? Então, é muito legal tu ver o acompanhamento. E aquele lá vai ser atleta. Aquele lá é atleta, ele é disciplinado. E aí tu vê, nossa, que transformação que tu conseguiu fazer na vida desse ser humano, assim, sabe? Então, essa aí é uma história que tocou. Foram 2, particularmente. E o outro atleta, hoje ele não está aqui, está no Sporting, né, em Portugal. Ele era um atleta desse mesmo clube e ele era o 3º goleiro. E ele dizia assim para mim, mas eu não vou conseguir chegar a ser 2º nem 1º. Eu falo, calma, cara, vai trabalhando que vai dar. E hoje ele é o 1º goleiro lá e é o capitão da equipe. Então, assim, é aquilo de tu trabalhar todo dia, sabe? Autoestima, autoconfiança, principalmente a confiança, né? Fazer com que aquele ser humano acredite no potencial que ele tem, na habilidade que ele tem, que ele é o primeiro que tem que querer e saber que ele pode. E aí é uma coisa que eu falo, né? Que a gente não tem barreiras. Se a gente quer algo, a gente vai atrás e a gente consegue. E eu digo que a gente trabalha muito, eu trabalho, né? Blindar a mente, né? Contra as coisas que a gente sabe que vai acontecer no decorrer da caminhada, mas que é possível, né? Tem que ter disciplina, muita disciplina, muito treino, mas consegue. Então, foram 2, assim, que estão lá, assim, eu amo todos, tá? Eu falo, assim, que eu amo todos os atletas, mas sempre tem aquele que tu vê um resultado, assim, que te dá muito orgulho, assim, de saber, nossa, ele conseguiu, sabe? E aí eu falo para os meninos, se ele conseguiu, todos conseguem, sabe? É muito legal isso aí. E a coisa de vir do Nordeste para cá, eu falo, sair do Nordeste e vir para o Sul e Sudeste, o desafio é muito maior, né? Porque você não tem grandes clubes no Nordeste fazendo captação de atletas. Realmente, para você ir para um clube bom e que vai olhar para você, investir em você, você tem que vir. E imagina, 9 anos. É muito pequenininho. Eu nem sei se eu conseguiria deixar um filho meu ir, né? Porque o desafio é enorme, né? Você tem que contar muito com os profissionais que vão acolher essa criança, né? E me diga uma coisa, Josi, hoje em dia, assim, as crianças com essa coisa da informática e tudo, desses diagnósticos que estão surgindo, né? TDAH, autismo, enfim, isso existe dentro do mundo do futebol, do esporte? Como é que tem esse olhar inclusivo hoje? Eu queria que tivesse. Eu queria. Então, cada vez mais tem. Tem muito. E, ao mesmo tempo, é muito triste porque a gente vê, né, mães não podendo falar que o filho tem, né? Treinadores vendo essa situação e fala pra gente, né? Aquele atleta lá tem e tal, vamos trabalhar com ele. Mas assim, não deixa ninguém saber, porque senão ele não vai passar na avaliação tal. E aí eu digo assim, mas não tem como não saber, né? De uma forma ou de outra vai aparecer, não tem, é único, não tem como tu esconder aquilo. Uma hora, né? Tem cada vez mais, muito, muito. E inclusive eu trabalho com alguns e é muito legal. Só que eu acho que talvez é algo que precise ser repensado, uma maneira de cada vez incluir mais essa criança, sabe? Porque não é só no esporte, né? A gente vê isso nas escolas, na educação. Assim, as pessoas não estão preparadas. Precisa-se ter profissionais capacitados para trabalhar isso, né? É um mercado que vai requerer que a gente estude muito, né? Vai ver muita coisa lá fora para poder trazer aqui para o nosso país, porque cada lugar é diferente, né? Cada região é diferente, isso influencia. Mas a gente está trabalhando para isso, sabe? Eu tenho esperança de que vai acontecer, a gente sabe, né? Que em tudo que é esporte tem. E o esporte, ele é uma ferramenta para isso também, né? Eu acredito que o esporte inclui muito mais que a própria educação, sabe? Pelo menos é o que eu tenho visto, assim, inclui muito. Eu toquei nesse assunto porque a gente tá falando aqui de saúde mental, né? E quando a gente fala de saúde mental, a gente tem, né, alguns diagnósticos, assim. E hoje a gente tem muito mais, assim, a depressão, a ansiedade, o TDAH, até virou moda, né? Tem até meme no Instagram já brincando com isso, né? Hoje eu descobri que eu sou autista. Tá, mas peraí, vamos lá. Esse diagnóstico tem quantas características para você se rotular como autista, né? É muito mais complexo que isso. Mas ao passo que a gente sabe que as toxinas do meio ambiente,
influenciam, né, nessa mutação genética, e aí a gente vai entrar aqui muito na parte técnica da coisa. Dentro da escola e dentro do esporte, eu enxergo assim que tem que haver, sim, inclusão. Porque um esporte, por exemplo, coletivo, você pode ter muito mais problemas em termos de socialização, tá? E aí, se você não compreende que aquele atleta ele se comporta daquela maneira por causa disso, você pode cometer uma grande injustiça. Entendeu? Porque eu sou super fã de autistas e TDAHs, né? Vou usar os dois aqui, porque eles têm características muito talentosas. É só você saber utilizar, né? Ah, tá, beleza, você tem esse diagnóstico, você então é bom nisso aqui, então vamos usar isso aí de forma que valorize você, que traga pertencimento, né? E aí no esporte você falar que o técnico ainda diz assim, não vamos falar nada, para mim causa assim, até um desconforto de saber, né? E aí como é que você trabalha isso, né? Já que você falou que o técnico diz isso, você faz ou você tenta fazer diferente? Eu acho que o meu papel, né, principalmente assim, isso vai muito da minha pessoa, é tentar integrar aquela criança, aquele atleta, porque isso não é só com crianças, né? Eu tenho atletas profissionais que tem, né? E a gente faz um trabalho bem legal. E quando o treinador percebe, né, eles chamam e aí a gente consegue integrar e passar para aquele grupo que ele está inserido, ó, a situação é essa aqui, ó. Vocês vão ter que respeitar ele, né? Primeiro como ser humano, porque cada um tem uma história de vida aqui, cada um é diferente, né? É isso que faz o mundo tão legal, porque nós somos diferentes, ninguém é igual a ninguém. E aí, no momento que tu fala isso pro grupo, o grupo acolhe. É muito legal isso aí, sabe? Mesmo que a gente sabe que no primeiro momento não vai acontecer isso. E é horrível, realmente acontece. Tanto quanto o profissional, quanto a criança, né? O mundo é meio perverso, às vezes. Primeiro momento é essa repulsa, assim, nossa, olha lá, né? Determinadas características, olha, ele não para de falar. Mas ele não para de falar porque ele quer, né? Olha como ele é estranho, sabe? Tem alguns estigmas que carregam. E aí eu chego lá no grupo e falo assim, ó, não é assim, explico como é que é, por que é assim, como é. Porque muitas vezes a pessoa não conhece, ela desconhece aquele tema, desconhece aquele assunto. E aí eu, no meu papel como formadora, eu estou ali justamente para que isso não aconteça, né? Se eu quero incluir, então eu tenho que mostrar para as outras pessoas que não conhecem como se dá isso, né? E aí esse atleta se sente integrado àquela equipe, sabe? É bem legal, assim, o trabalho que eu faço é bem legal, assim, eu falo individual, depois eu falo para o coletivo e aí tem uma aceitação. Tu começa a ver que até a equipe muda, o treinador muda, mas para que isso aconteça, o local precisa estar aberto para isso. E, infelizmente, não são todas as instituições dentro do mercado que eu trabalho, né? Acontece. Mas eu tenho fé, sabe? Eu acredito que as coisas vão acontecendo e vão melhorando. É que muito do quando a gente não conhece algo, a gente se assusta, né? No momento que a gente fica conhecendo, se torna mais fácil, né? Então, eu acho que a coisa vai melhorar, está melhorando. A gente tem vários atletas aí, muitos de forma particular, não gosto que falem, né? A gente respeita essa questão da ética. Só que, às vezes, é legal eles falarem, porque eles vão ver, olha, isso aconteceu comigo, e a gente vê aí, né? Nas redes sociais aí, agora os atletas se abrindo e falando, né? Eu acho legal isso. Sim. Dele chegar e falar, olha, eu tenho tal coisa e para mim melhorou, foi assim, foi assado. E se eu melhorei, tu também pode melhorar. Então, assim, é bem legal. Tá vindo uma corrente aí que tá mostrando, sabe? Se ficou quieto por muito tempo. Chega uma hora que o ser humano não aguenta. A gente viu isso nas Olimpíadas, né? De grandes atletas. Começou com os atletas olímpicos. E aí foi indo. E hoje o tema está cada vez mais, né, latente aí. E que bom, uma hora teria que vir à tona mesmo para dar aquela mexida, o pessoal olha, vamos fazer diferente. Sim, tem grandes nomes, né? Surgiram boatos, inclusive, de grandes nomes do futebol, né, internacional, de que poderiam ser autistas. Não chegou-se a um diagnóstico, nem foi dito da boca dele, porque a gente tem que cuidar com as fake news, mas foi assim, fulano eu acho que é autista. E aí, né, especulou esse assunto, ou seja, veio à tona algo que para a realidade do clube local pode ser um despertar, né?
Outra coisa que eu queria te perguntar, assim, a questão da depressão e da ansiedade, que você contou aqui histórias de vidas até difíceis, eu imagino. Como é que você identifica isso? Porque é uma abordagem psicológica bem, né, difícil de lidar. Consegue identificar um atleta que está mais triste, que pode estar num quadro mais depressivo, ou o contrário, ansioso demais? Como é que você trabalha isso com eles? Então, assim, eu sou aquela que eu não fico dentro da sala, né? Eu gosto de estar na quadra e gosto de estar no gramado. Então, eu fico ali assistindo os treinos, observando como se dá o comportamento entre um atleta e outro, como se dá o comportamento do treinador com o atleta, né? Como se dá a questão de adaptação. Eu estou sempre na volta, né? Tanto naquela rotina diariamente, quanto no próprio dia da competição, porque muda, né? Cada cenário é um cenário, isso aí vai impactar de formas diferentes dentro do atleta ali, né? Do cenário, então, eu fico ali. Quando eu observo, principalmente a questão da ansiedade, né? Aquele atleta que treme muito, ou mexe muito as mãos, ou fica para lá e para cá, ou não concentra, a gente chama, né? Geralmente faço um trabalho integrado no coletivo, porque é difícil aquele atleta falar, né? E ele também não quer falar. E aí depois eu visualizo, porque é sempre assim, a gente faz a primeira abordagem coletiva, pode escrever. Terminou a palestra, disfarçadamente, chega lá e diz assim, tia, eu já alcanço um copinho d'água, né? Fico ali perto. Eu sempre tenho alguns lugares que eu fico. Na entrada do gramado, no portão principal, porque eles vão ter que passar por ali, né? Ou na casa mata lá, conversando, ou entrego uma água, ou na hora que vai fazer uma troca, né? Eu aproveito para conversar com aquele atleta, sempre de uma maneira muito discreta, né? Porque ninguém precisa saber. A gente vai conversando, vai falando. Quando é a criança, justamente, vem pelo treinador ou pelo pai ou pela mãe, olha, ele está assim ansioso, ele não dormiu antes da partida, ele está ansioso, não sabe, amanhã é o último jogo dele, está nervoso, né? Não para, não se alimenta direito, a gente vai lá e conversa, né? Tem várias abordagens que podem ser feitas, até para saber e ele saber como controlar aquilo ali. Porque é normal tu ter aquele friozinho na barriga antes de qualquer coisa. Só que tu não pode fazer com que aquilo te atrapalhe de uma maneira que tu não consiga pensar ou te paralise na hora, né? Então, a gente tem como, né, trabalhar coletivamente. Tu vai tendo vários. Para cada faixa etária é uma abordagem diferente. Para cada atleta é diferente. Mas tem coisas que a gente consegue fazer no coletivo que vai auxiliar não só aquele atleta, mas o grupo todo, sabe? É bem legal, assim. Tem muita coisa legal que pode ser feita, assim. Josi, e quais seriam, assim, as ferramentas que você utiliza para tanto diagnosticar quanto melhorar essa performance do atleta, assim, dentro de quadro, dentro do campo? Tá. Uma das coisas que eu, assim, traço particularmente quando chega um atleta é o perfil comportamental dele, né? Para cada tipo de comportamento a gente vai ter uma ferramenta. Porque dentro de uma equipe, nós temos ali vários comportamentos, né? Tem aquele que é o líder, que é o que comunica mais. Tem o que é mais expansivo, tem o que é mais quieto. Tem aquele que apazigua qualquer função que está durante o jogo. E aí tu conhecendo o perfil de cada atleta... Tem o mais brabo também, né? Então, tu conhecendo o perfil de cada atleta, tu vai conseguir mapear o que eu posso tirar mais e o que eu posso ter que apertar, né? Ó, aquele lá pode deixar aquele... A gente pode botar ele lá no primeiro tempo, porque ele vai com tudo. Aquele lá a gente tem que deixar para o segundo tempo, né? Quando o jogo está terminando, a gente vai com ele, que ele termina o negócio, né? Então, quer dizer, primeiro é o perfil, né? Eu acho que não só dentro do futebol, acho que seria interessante fazer em tudo que é lugar isso. Eu acho que as relações seriam melhores quando a gente conhece o perfil de cada pessoa, né? A gente saber ter a empatia, entender como que ele é, Sim, né? porque às vezes o técnico ele usa muito instinto, mas se tu tem um profissional da área de psicologia avaliando nesse nível, ele pode ser mais assertivo na hora de escolher um atleta para entrar ou sair do campo, né? Exatamente. E até a própria avaliação ali, né? Porque assim, dentro de um clube, geralmente eu digo as segundas-feiras, elas são tão cruéis quanto as sextas-feiras e o início de final de temporada. Porque a segunda-feira num clube é onde tem muito menino fazendo avaliação. E na sexta-feira, né, é quando sai. E a gente que é dessa área é bem... Tu tem que ser muito profissional, porque às vezes tu tá vendo um menino que ele é muito bom, mas aí quando tu vai traçar o perfil psicológico, né, tem coisas que, olha, que ele não se encaixa. E não porque ele não seja bom. Porque cada clube tem um DNA, cada clube tem um perfil e busca aquele perfil de atleta, né? E tu tem que meio que encaixar ali dentro, né? E a gente que tanto admite quanto na hora de ter que dizer tchau, é muito complicado, sabe? Assim, porque
por mais que a gente não se apegue, é difícil, sabe? Porque são crianças. É muito difícil, sabe? E eu me apego. Não tem, eu sei que é difícil, que não poderia, mas é que lidar com vidas, né? Tá lidando com vida de atleta, não é só o atleta, é uma pessoa que tem ali. E aí tem aquele dia que eu digo assim, lá no clube, às vezes eu desenho as carinhas, né? Feliz, triste. E aí, cara, como é que tu chegou, tipo, o clube? Vem aqui, vem na carinha. Tá legal ou não tá? Não, porque se tu não tá legal, tu já senta ali, espera, relaxa, depois tu vai pro treino, né? Então a gente tem esse convívio que é muito legal, que é só quem vive o dia a dia, né, de um clube sabe como é a vida de um atleta, né? Não é aquilo que às vezes só mostra ali, né, aparentemente. Mas a gente faz essa avaliação, traça esse perfil. Quando tem que ser alguma coisa a mais que precisa intervir, às vezes eu passo para alguns colegas, conversam muito com outros colegas, né? Então, quer dizer, é uma busca contínua, tentando entender como cada um é, né? O que cada um pode dar, a gente vai trabalhando dentro disso, assim, né? E além dessa avaliação, tem outras ferramentas que você utiliza para... Tem, assim, e principalmente quando está passando por um período de estresse, ansiedade, outras coisas, existem exercícios aí que tu pode fazer até para auxiliar, tá? Principalmente exercícios de relaxamento, de respiração, que é o que mais a gente usa, né? Para tentar fazer com que aquele atleta, naquele momento, ele consiga ficar mais tranquilo. Ter uma rotina com aquele atleta, né? Do pré-competição, pós-competição, preparar ele já para ele saber que vai entrar naquele ambiente, porque um treino semanal é diferente de uma competição importante, então tu já tem que ir preparando aquele atleta, né? Tem outras ferramentas que se utiliza, memorização, visualização, ele visualizar já ele fazendo aquilo, entendeu? Tem hoje dentro da psicologia muitas ferramentas que pode ser usada para te ter um rendimento melhor daquele atleta. E, ao mesmo tempo, fazer ele render, mas ele ser saudável, ele estar saudável, né? Porque o nosso assunto aqui também é isso, né? É ser saudável. A psicologia, tu tem que estar com a tua mente muito boa, né? Muito tranquila, sem estresse, sem incomodação, né? Tu tá ali treinando e sabendo que eu vou dar o meu melhor, né? Então, tem que estar tudo equilibrado. Sim, até no lado da conquista. Às vezes, o atleta é muito, 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 muito bom, aí ele passa a ser arrogante, acha que ele leva o time. Então, tu tem que ter a psicologia do que está embaixo subir e do que está lá em cima vem cá mais para a realidade, né? É muito complexo, assim, principalmente quando você fala de time. Quando você trabalha individualmente a pessoa, né? Me diga uma coisa, você tem atletas adultos também, né? Tem diferença, assim, no trabalho? Como é que você lida com os desafios de uma pessoa adulta e que é atleta, ou até mesmo que você também mencionou, que são pessoas que estão no esporte, mas não necessariamente são atletas, né? É diferente, porque assim, o atleta, geralmente profissional, digo uns 18, 19, 20 anos hoje, que é a média aí de um atleta 21, 23 no máximo, eles já têm aquele comportamento formado, né? Então eu digo, já é difícil de tu entrar ali dentro, né? Tu tem que ter todo um diálogo, uma escuta, entender, ver o perfil para te ir trabalhando com ele. Ele não tem ele já tem alguns vícios, eu digo, né? Já a criança é totalmente diferente. A criança não carrega, a criança é pura, é aquilo ali, sabe? Então, ela é muito espontânea, é muito mais fácil, é muito mais perceptível, sabe? Uma criança, ela não vai disfarçar, ela vai fazer. Já o atleta, já profissional, ele já fica. E ele se preocupa muitas vezes com o que os outros vão falar. A criança, às vezes, né, nem se preocupa, né? Essa é a diferença. Então, são coisas diferentes, né? Cada faixa etária é diferente, né? Cada movimento é diferente. O que eu falo para um, não vou fazer para o outro, porque são diferentes, né? São etapas diferentes. E outra coisa, quando tu tá com um profissional, ele já está formado, né? Ele já é um atleta profissional. As necessidades dele são outras. Ele precisa render, né? Ele precisa dar resultado para se manter naquele espaço. A criança não, ela está no aprendizado, né? Ela está se formando para chegar lá. É diferente. Mas aí o adulto, ele não é mais impactado pelo ambiente? Por exemplo, um jovem de 20 anos tem namorada, aí já está ali numa fase de prestar vestibular, Enem. Esses desafios, assim, não atrapalham mais do que uma criança que nem está pensando nisso ainda, só no esporte, deu? Eu vou te dizer assim que depende muito do ambiente onde aquela criança vive e do ambiente onde esse
adolescente ou profissional convive, né? Porque dentro do ambiente ali da criança, a gente realmente tem as crianças que nem sabem às vezes o que estão fazendo, estão ali recreativo. Já tem aquela criança que ela já sabe o que ela quer, ela é muito determinada, independente da idade. Eu quero isso e vou fazer isso. E tem aquela criança que às vezes ela nem quer estar ali, quem quer é o pai e a mãe. Então é bem diferente como tu vai ir por esse caminho. Já o adolescente, ele tem isso com ele, assim, para onde eu vou agora, né? Esse monte de coisa que me apareceu aí na frente, para onde eu vou, o que que eu faço, né? Então, também vai ser diferente a abordagem, né? Por isso que eu digo que cada um é único. Eu estou num espaço que para cada um eu tenho que fazer algo diferente. Nunca vai ser igual. De cada dia é diferente. Não tem como, não existe uma forma para cada um. Para cada necessidade tu vai agir diferente. Mesmo que seja uma equipe, mesmo que seja um grupo, tu tem que trabalhar isso diferente para cada um. Josi, e vamos lá, né? Eu tenho pacientes, nutricionista, e aí uma paciente minha que está em processo de emagrecimento, ela começou a fazer CrossFit. Ela é uma paciente para você, para a psicologia do esporte, porque ela entende, ela quer emagrecer, ela tem as questões pessoais dela, ela começou um esporte, e aí ela precisa... Quando eu encaminho, né, na nutrição comportamental, eu sempre encaminho para um psicólogo ou um psicanalista, né, um terapeuta. A psicologia do esporte, ela é uma psicologia direcionada, ela pode ter mais assertividade, só para a gente entender, porque eu tenho um psicólogo, né, que é, sei lá, que trabalha com comportamento, e aí ele pode fazer uma parceria comigo na nutrição comportamental. Mas se eu tiver uma paciente que se matriculou na academia, você consegue dar o suporte a ela ou eu estou confundindo o que é psicologia do esporte? Não consegue porque ele também trabalha essa parte de bem-estar. Não é só rendimento e resultado. A psicologia do esporte, ela vai para várias vertentes, né? Parte recreativa, bem-estar. Nesse caso, seria o bem-estar. Porque talvez eu usasse ali uma ferramenta que mostrasse para ela, né, o que ela busca fazendo CrossFit, o que ela busca mudando a alimentação, qual é o propósito dela, onde ela quer chegar, né, onde é que a gente está, para onde a gente vai ir. Então, tem como trabalhar assim, né, porque ali tu vai ter uma mudança, ela vai precisar ter uma mudança de comportamento, né. Sim. Primeiro a alimentação, se eu quero chegar lá, primeiro eu tenho que começar me alimentando melhor. Eu me alimentando melhor, bom, eu vou buscar fazer um exercício. Aquele exercício que eu estou fazendo, o que eu me alimento vai me dar sustentação para que eu faça aquele exercício, né? E para que isso tudo aconteça, ela tem que estar com a mente sadia, ela sabendo o que ela quer. Então, assim, eu diria que ia ser um complemento, assim, né? Vai direcionar. Eu acho que a mente é que comanda o resto, sabe? Eu tenho que puxar para o meu lado, né? Sim. E eu acredito isso, que a mente é que comanda o resto. Bom, não é toda que está aqui em cima, né? Ela comanda o resto todo, né? Então, é daqui que saem as funções, né? Quando se fala de psicologia do esporte, a gente sempre pensa no esporte. E muitas vezes a pessoa está querendo treinar, vem de um processo de obesidade, quer emagrecer, e aí ela gosta tanto daquilo que ela vai e se inscreve em campeonatos, porque o CrossFit, eu dei esse exemplo justamente porque é bem comum, né? Se inscreve em campeonatos de CrossFit e aí o psicólogo do esporte vai dar esse auxílio, né? Exatamente. Nesse objetivo para alcançar, não para ganhar uma medalha, exatamente, mas a própria superação. Exatamente, né? Esse bem-estar que cada vez melhor. Para ela. Para ela. Que é o que a gente trabalha dentro da psicologia, essa mudança de comportamento para melhor, para si, não para os outros, né? A gente trabalha, eu particularmente, muito a questão do autoconhecimento, da autorresponsabilidade, da autossabotagem, de entender o porquê que eu estou fazendo isso, para que eu estou fazendo isso. E aí, quando eu vai entendendo isso, aí entende, né? Fica melhor a coisa, né? Sim, autoconhecimento é tudo, né? Josi, estamos caminhando para o fim, eu adorei. Para mim foi um tema, assim, bem novo e eu aprendi bastante com você, quero até te agradecer. E sempre a gente pede, assim, uma indicação de um livro, de um documentário, algo que você acha que o pessoal que está em casa possa ler e entender um pouco mais essa profissão tão importante e especial para os atletas. Então, livros, cara, tem muito livro que eu leio, assim. Eu sempre falo, tem um livro. Eu gosto muito da psiquiatra Ana Beatriz. Ela tem várias linhas de livros ali que falam, né? Várias vertentes da mente, né? Que fala muito isso, né? Ela é psiquiatra e psicanalista, eu gosto muito dela.
E ela fala que tem várias, né? Para várias questões dentro da psicologia, né? Mentes conflitantes, a questão alimentar. E aí tem, acho que 4 ou 5 livros que é direcionado especificadamente para cada coisa, né? Pessoas que têm TDAH, pessoas que têm déficit de atenção, pessoas que têm problemas alimentares, e para cada um, né? Para aquele sociopata mentes, né? Tem várias vertentes dela, eu gosto muito dela. Então, qual é o nome da médica? Ana Beatriz. Ana Beatriz. É. Pronto, a gente vai colocar na descrição aqui do canal e colocamos todos os livros dela para o pessoal poder acessar. Gente, eu queria agradecer mais uma vez, Josi. Muito obrigada, de verdade. Agradecer quem ficou com a gente até aqui, até agora. Para mim foi um tema muito interessante. Espero que você tenha gostado também. Mais uma vez, o recadinho de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Não esquece, tá, gente? Ajuda muito a gente chegar assim tão longe, que a gente sabe que a gente já está indo, mas a gente vai mais, com informações tão importantes para a saúde, para o bem-estar, para a longevidade. Esse é o nosso papel, pausar, né, de forma saudável para falar sobre nós, sobre mente, corpo e espírito. E até semana que vem, tá? Um abraço, tchau.